Uma alegria estarmos aqui, poder compartilhar com vocês sobre as situações mundiais da igreja local e oração. Eu quero começar lendo aqui um texto de Lucas, quando Jesus trabalha aqui em Lucas capítulo 18, trazendo uma informação para a gente sobre oração. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, e aí está o nosso desafio, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, Jesus faz uma declaração aqui, profética, sobre a questão do final dos tempos. Quando ele começa falando sobre oração, coloca um juiz iníquo comparado depois com o amor de Deus, como ele sendo esse juiz correto, que ama, que atende aos seus que o clamam dia e noite. E depois nos traz uma palavra de exortação. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós estamos vivendo dias difíceis, os irmãos vão de reconhecer, dentro da igreja, fora da igreja, dias difíceis. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falando desses dias difíceis, que os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos ou amantes de Deus. E a oração, queridos, tem tudo a ver com amarmos a Deus, com desfrutarmos da presença de Deus, com nos alegrarmos em estar na presença do Pai. Eu já dei meu testemunho, e aqui, aliás, eu trouxe um livro aqui, vai estar lá na livraria. Eu trouxe 64 livros. Eu vou pedir para vocês ajudarem a comprar esse livro. Compra, lê, dá para alguém, porque aí você me ajuda a voltar para casa, para pagar minha gasolina. Senão eu vou ter que ficar aqui na casa do Marco, né? Então compra lá e me manda embora, né? Nos manda embora, mas tenho certeza que você vai ser abençoado com esse livro. E aqui eu conto alguns testemunhos. Mas aqueles que fizeram a EPI, encontrei várias pessoas aqui que falam das aulas da EPI, antiga, hoje escola de pastores, né? Antiga plantadores de igreja. Nós falamos muito sobre a questão da paternidade e a oração, porque muitas pessoas, às vezes, não desfrutam tudo que a oração pode te dar, porque estão orando a um Deus que está lá em cima nos céus, que você chama de Pai, amado Pai Celestial, Ele está lá. Mas a partir do momento que você entra no teu quarto e fala com o teu pai, ou tem aquele relacionamento com o teu pai, então a tua oração muda o formato, porque você ora aquilo que o teu pai coloca no teu coração, o que você fala com ele. Então essa é uma bênção que nós desfrutamos. Eu pude desfrutar isso aí, e eu louvo a Deus por estar aqui em Uberlândia hoje, podendo falar dessa experiência, dessa paternidade restaurada que Deus trouxe ao meu coração. Em 1986, nosso filho mais velho, Felipe, estava para nascer. E naquela noite Deus restaurou o meu relacionamento sobre paternidade. E foi aqui em Uberlândia. E aliás foi até aqui perto, na Avenida Liberdade, num predinho onde nós morávamos. Em 1971 eu perdi meu pai. Ele foi assassinado diante dos meus olhos. E depois de passar por muitas loucuras na vida, aí então eu me converti ao Senhor. E por amor e oração de muitas pessoas. E aí tendo conhecido o Senhor, eu logo quis servir ao Senhor, e por isso mesmo sendo jovem, assim como sou, tenho 33 anos de ordenação ao ministério, né? Eu me dispus logo e fui para o seminário, fiz o seminário, fui ordenado, e aí segui minha vida cristã, vim para Uberlândia, ajudamos a plantação de uma igreja em Araguari, plantamos uma igreja aqui em Uberlândia. Na época tentávamos convencer um conjunto chamado Sal da Terra a vir para a nossa igreja que estavam plantando, né? Eles até tocaram ali algumas vezes, mas no fim eu acabei indo para o Sal da Terra em vez de eles virem para a nossa igreja, né? Então foi maravilhoso, mas naquele tempo
Deus falou algo no meu coração muito profundo. Deus falou comigo assim, era uma madrugada, Deus me acordou, eu fui orar, e aí Deus me disse assim, você ainda tem ódio daquele homem que matou o seu pai, você tem que perdoá-lo. E já vinha passado décadas, mas eu disse, Senhor, aí Deus foi me lembrando, eu fui voltando a 1971, quando de fato aconteceu. E aí então, eu comecei a chorar muito, e Deus disse, você tem que perdoar. E eu não sabia que tinha aquilo escondido lá dentro do meu coração, e perdoei. Depois, a segunda coisa que Deus falou comigo é, você tem dito por aí que você é órfão, Amaury. Sim, Senhor. E Deus falou comigo claramente. E eu, o que eu sou? Aí caiu a ficha. Puxa, o Senhor é meu pai. Deus disse, você nunca foi órfão. Nunca na sua vida você esteve um dia sem pai. Porque eu sou o teu pai. Eu tenho te acompanhado, eu tenho caminhado contigo, eu tenho te conduzido, eu tenho te poupado, mesmo quando você estava nas loucuras, quando o carro capotou, quando várias coisas aconteceram, eu estava contigo como seu pai. E aí então, aí Deus começou a falar isso comigo, e nessa manhã eu quero dizer para vocês que aqui estão. Não há órfãos aqui nesse local. Nós todos somos filhos do Pai. Então a nossa oração muda completamente agora. A perspectiva de oração a um Deus é diferente da perspectiva de oração a um Pai. E então, aí a minha vida de oração mudou, eu já amava a oração e passei a orar de uma forma muito mais intensa, muito mais genuína, muito mais gostosa, muito mais prazerosa. O Mike Bickle lá da Casa Internacional de Oração de Kansas City, ele fala uma coisa muito interessante, que a oração que não é prazerosa, ela não é sustentável. Então, a nossa vida de oração tem que ser sustentável. Mas o que tem tudo isso a ver conosco aqui nessa manhã, com as nações, com mobilização de igreja em oração, né? Eu quero dizer algo para vocês. Se nós não tivermos essa compaixão, essa paixão pelo Pai, pelo próximo em oração, a nossa vida de oração vai ser muito limitada. E aqui Jesus fala nesses dias aqui, que será que o Senhor vai encontrar fé? E ele está falando sobre oração, fé para quê? Para orar e ver a coisa acontecer. Para orar e ver Deus agir. Eu me lembro de um testemunho que Paulo Júnior deu, de uma pessoa que foi convidada para ir para Portugal, numa época até que eles estavam lá, e aí ele falou, não quero vir, não ir para Portugal, não. E em Tito, não sabe que o cara estava perdendo, né? Mas ele falou que não queria ir. Né? E aí o cara falou, então eu vou orar. Ele falou, não ora não. Se orar, aí a coisa pode, entendeu? Eu gosto desse tipo de coisa, porque nós temos convicção que quando orarmos, as coisas vão acontecer de fato. E nesses dias, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, onde as coisas para o final apocalíptico vão se alinhando, queridos. Então, se há uma coisa que a igreja que vai subir tem que fazer, é orar apaixonadamente. Porque Jesus falou que se esses dias não fossem abreviados, até os que são justos, são teus, teriam dificuldades nesse momento. E o Senhor falou também que no final, o amor se esfriaria. E aqui Jesus está falando da oração como uma dificuldade. Então, queridos, nós temos que, como líderes, trabalharmos nas nossas vidas de oração, como pastores e líderes, trabalhamos as nossas congregações a nível de oração, impactar e impartar isso na vida deles, de forma que eles aprendam a orar conosco. Lucas 11, Jesus desce e as pessoas ali, os discípulos, perguntam para Jesus o quê? Senhor, ensina-nos a curar enfermos. Ou será que foi, Senhor, ensina-nos a expulsar demônios? Ou Senhor, ensina-nos a andar sobre as águas, porque isso é maravilhoso? Não. Eles olham para Jesus e perguntam o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então, queridos, esse é um desafio que temos de apaixonadamente, compassionadamente, prazerosamente, orarmos ao Senhor e seguirmos no nosso chamado, levando outras pessoas a orar. Por exemplo, na congregação em Pouso Alegre, Sal da Terra em Pouso Alegre, nós, inaugurando esse jardim de oração, nós já tínhamos num salão anterior uma sala de oração, onde orávamos 24 horas por 2 dias da semana. As pessoas assinavam e iam orar naquela sala de oração. Uma sala preparada para a pessoa gastar um tempo e 1 hora diante de Deus. E aí era um tempo maravilhoso, as vidas das pessoas foram renovadas. Agora, nesse novo local, ainda estamos fazendo a sala, mas o jardim, que era a parte mais trabalhosa, eu disse aos pastores que nós estamos lá, o pastor Décio e o pastor Diego, né, tem sido um parto esse jardim de oração. Tem sido
ali gerado as dificuldades, e muita parte de engenharia, de arrimo, de provisão, mas Deus milagrosamente tem feito a coisa acontecer, e seguramente aqueles que ali estarão passando, estarão orando mais, estarão experimentando mais de Deus. Uma coisa nós temos visto na congregação em Pouso Alegre, eu estava falando com um pastor da Sal da Terra, e por questões particulares, eu não vou dizer assim, ele compartilhando conosco, eu acho que nós dois estamos absolutamente certos. Ele me disse assim: nós aqui não fazemos nada se não tiver o recurso lá guardado, diferentemente de você que faz para depois esperar vir um recurso. Os dois estão certos, é a maneira, o estilo de atuar. Mas uma coisa, nós vimos lá na igreja em Pouso Alegre, esse fato da gente empreender, porque o Senhor falou para fazer, e você dá um passo de fé, mesmo sem você ter um recurso, e aí o recurso milagrosamente começa a aparecer, isso é parte do meu DNA, da minha vida. E a congregação está recebendo isso, começando a dar passo de fé, agir com fé, e esperar que Deus vai prover. Então, na vida de oração é a mesma coisa. Se as pessoas não verem nos pastores da congregação a paixão pela oração, o desejo de orar, não adianta você contratar um intercessor, colocar na igreja alguém encarregado da área de intercessão, porque não vai acontecer. Você não terceiriza a oração. Atos capítulo 3, quem é que subiu para orar na oração da hora nona? Quem era? Pedro e João. Nada mais do que a elite da liderança da igreja naqueles dias. E seguramente isso gerou na igreja o desejo de fazer a mesma coisa. Então, queridos, nós olhamos para esses desafios mundiais, olhamos para nossas congregações, enfrentamos desafios para que as pessoas nas nossas congregações orem mais, buscam mais o Senhor, porque nós sabemos, queridos, a eficiência da oração, o poder da oração. É o poder para alguém se converter, é o poder para alguém ser curado, ser transformado, é o poder para o milagre. Ontem, visitando lá o Shopping Park, o Marquinhos dando aquele testemunho maravilhoso, daquela viúva que tinha vários filhos, e um deles, o mais velho que poderia trabalhar, não trabalhava porque era leproso. E aí então, eles construíram e viviam naquele barraco de lona, e aí construíram então, a igreja Caraíba construiu aquela casa para eles, e no culto de dedicação, de gratidão a Deus por aquela casa, aquele moço que era leproso foi curado. Então é isso que é bênção. E como resultado, seus irmãos se converteram, e como resultado, a congregação foi estabelecida lá. Graças a Deus por isso, César. Graças a Deus por gente que crê, que vive essa realidade. Então, isso aí, queridos, vai gerando dentro da igreja um motivo de seguir, de fazer mais, de crer, vai trazendo combustível para a vida das pessoas. Que às vezes a gente vê igrejas vivendo uma apatia tremenda, por quê? Porque às vezes o pessoal, não me perdoem aqui os calvinistas, aqueles que são calvinistas extremos, né? Não, nem vou orar por essa coisa, se tiver que ser salvo, vai ser salvo, está predestinado, morreu uma nota. Essa teologia é muito pobre, porque Jesus foi em toda a vila, em todo vilarejo, em toda cidade, atendeu todo mundo, falava com pessoas, para que todos pudessem conhecer. O apóstolo Paulo dizia: eu faço tudo por amor ao Evangelho, para de algum modo ver se alguns são alcançados e são transformados. Então essa paixão tem que residir em nosso coração, e a congregação verá isso aí. Eu me lembro que eu orava com um pastor em Pouso Alegre, quando começamos a outra congregação, essa outra congregação não é Sal da Terra, que na época que a gente plantou ainda não existiam as igrejas Sal da Terra, existia somente a missão e o conjunto, e aí depois nos aliançamos, aí eu fui para a Europa, mas eu orava com um pastor. O evangelho em Pouso Alegre era difícil, a situação era difícil, as igrejas eram pequenininhas, a perseguição era muito grande na igreja, pastores pregavam na rua, as pessoas jogavam tomate, jogavam batata, coisa nos pastores. E aí, eu orava com esse pastor, nós orávamos juntos todo dia, toda semana. E aí ele começou a ver a diferença na congregação dele, hoje é a maior congregação de Pouso Alegre, e eu comecei a ver a diferença na nossa, e começamos a chamar os pastores da cidade para orarmos juntos, e começamos a ver a diferença, então, na cidade. Não tinha nenhuma livraria evangélica, aí Deus nos desafiou a abrirmos uma. Eu vendi um carro que a gente tinha, e compramos outro mais velho, investimos lá, abrimos uma livraria evangélica.
fizemos a primeira marcha para Jesus, e aí o clima espiritual foi mudando, os pastores começaram a orar juntos, na última semana da marcha oramos juntos todos os dias, e foi uma bênção, e esse pastor ganhou paixão por oração, e aí um dia ele foi para Jundiaí, e aí ele disse assim, orando com uma outra pessoa lá, uma irmã, que é uma profeta, ele disse, olha, esse cara de Pouso Alegre, esse Amauri, ele é meu parceiro de oração, vamos orar por ele também, ora pela vida dele. Aí ela orou, e ela teve uma visão a meu respeito, e ela falou com ele essa visão, ele ficou chocado, mas nunca compartilhou comigo até que um dia chegou lá em casa, Paulo Júnior, naquela primeira viagem que nós fomos para a Escócia, né, quando o cara vai para a Escócia, não adianta, né, o cara quer tirar uma foto vestindo kilt, essas coisas todas, que é parte da tradição, você quer sentir, né, como é que é o esquema. Eu tirei uma lá, o irmão emprestou, no jardim da casa dele, eu lá de kilt, etc. Quando o pastor viu a foto na minha casa, depois, disse, agora entendi a visão. Mas como assim, entendi a visão? Não, porque eu estava orando por você, isso uns 2 anos já tinham passado, e o cara cheio de dúvida a meu respeito, não é possível. Ele falou assim, eu estava orando com essa irmã, ela falou assim, nossa, eu vi esse homem usando saia. Ele disse, misericórdia, repreendemos todo espírito de homossexualismo contra a vida dele, e aí eu acho que toda vez que eu parava meio assim, ele ficava, Senhor. Aí ficou orando por mim. Quando ele viu a foto, ele entendeu. É porque Deus vai te mandar para a Escócia. E lá fomos para a Escócia. Mas tudo fruto de oração, do mover, de buscarmos o Senhor, né? De estarmos apaixonadamente apaixonados por outras pessoas. Então as coisas vão se abrindo, queridos. A congregação vai vivendo essa realidade. Você e a sua casa vão vivendo essa realidade. Na nossa congregação tem algumas crianças que oram já. Experimentaram do poder da oração. O jardim de oração nem foi inaugurado, então uma família que para o carro do lado do jardim, pelo lado do muro, e oram lá pela cidade, pelos negócios. E tem um menino, ele chama-se Samuel, ele tem uma vozerona grossa assim, ô pastor, bom dia, eu estava orando no jardim, pastor. E ele é uma gracinha, ele. Mas por que ele ora? Porque ele já foi curado pelo poder da oração. Ele tinha um problema na coluna, a coluna dele era toda torta assim, tinha que colocar um colete por 20 horas por dia para mantê-lo ereto, e depois, posteriormente, fazer uma cirurgia. Agora, esse menino é cheio de energia, não posso imaginar um Samuel usando um colete desse. Aí nós oramos por ele, e a mãe dele levou novamente ao médico, para o médico fazer um outro exame. O médico tirou uma nova radiografia e disse assim, para aí, você me trouxe radiografias anteriores, de quem que é essa radiografia aqui? É a mesma. Não pode ser da mesma pessoa, porque essa aqui está toda torta, essa aqui está toda certa, pós a reunião de oração. Então esse menino entendeu que ele experimentou o poder de oração, e aí então ele disse, bom, agora eu vou orar. Aí ele ora. Outro dia o pai dele não tinha dinheiro para pagar o aluguel do comércio, aí ele falou, para aí pai, nós vamos orar. Aí foi lá, orou, Deus, o negócio do meu pai está ruim, não tem dinheiro para aluguel, manda movimento para a loja do meu pai. Até a hora do almoço, encheu de carro lá, e o homem pôde trabalhar, e já ao meio-dia já tinha o dinheiro do aluguel. Uma criança experimentando isso aí. Então, nós vamos de alguma forma influenciando a congregação, e isso é bênção, queridos. Deixa-me falar rapidinho com vocês, sobre outra situação. Por exemplo, nós estávamos na Irlanda, na Escócia como missionários, e aí, nós oramos juntos lá, e Deus começou a nos incomodar. Fomos à Irlanda, e lá ficamos muito incomodados de ver em Belfast aquelas divisões, aqueles muros de concreto mais alto que o teto aqui, separando o bairro católico do bairro protestante. Ficamos chocados de ouvirmos as pessoas falando, o meu cunhado tinha uma loja na cidade aqui de Belfast, e aí terroristas do IRA entraram e fizeram informação, mas deixaram um pacote que era uma bomba. Quando eles saíram, a bomba explodiu, morreu o meu cunhado e mais um funcionário, etc. E fomos ouvindo história após história, gente que tomou tiro, etc. E aí, então, nós ficamos incomodados com essa coisa. Disse, não, para aí, Deus vai fazer alguma coisa. Deus pode fazer alguma coisa. Vamos começar a orar. E aí, então, começamos a orar, procuramos alguns irmãos, dentre um deles que ficou aqui em Uberlândia por um tempo, o Bill Roy, e aí fizemos um vídeo promocional sobre a situação da Irlanda e começamos a passar para as igrejas e para os movimentos de oração, incentivando as pessoas a orarem pela Irlanda. Fizemos uma vigília de oração na divisa da fronteira
da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul. Aí o pastor César estava lá, né? E foi uma noite daquelas, né, César? Recebemos informação, assim, veio um cara lá de madrugada, não sei se você lembra desse detalhe, falou, ó, tem terroristas do IRA com arma apontada para vocês lá, lembra disso aí? E aí nós falamos, manda dizer que nós estamos orando pela paz aqui, pela vida dele e pela Irlanda. Acabou, ninguém moveu o lugar, ficamos orando. Isso foi em 1997. E nós mudamos do Reino Unido, eu mudei particularmente dia 1º de maio de 98, e aí, em março de 1998, o acordo de paz foi assinado entre o IRA e o governo. Isso tem a ver conosco? Claro que tem. Deus levantando pessoas, porque muitas pessoas começaram a orar aqui no Brasil, começamos a falar em outros lugares, começamos a orar. Então, a igreja entende que ela pode mudar uma história, ela pode mudar uma família, ela pode mudar uma cidade, desde que se levanta em oração, com paixão e buscando o Senhor. Isso faz uma diferença tremenda. Agora, nós, no dia 22 de abril, vai estar acontecendo uma reunião, eu vou estar indo lá para a África do Sul também, porque eu fui convidado. A África do Sul está passando por um momento tenso racional novamente, né? Fazendeiros brancos têm sido mortos, recentemente 7 fazendeiros foram assassinados, e então os irmãos entenderam que tem que dar um basta nessa situação. Nós temos que fazer o quê? Vamos só nos trancar nas nossas casas, nos trancar nos condomínios, colocar mais segurança? Não, nós como igreja temos que nos posicionar em oração. E aí então, o Graham Power, que esteve conosco aí 2 semanas atrás, me convidou, porque ele é um dos organizadores, que ele é o que fundou o Dia Mundial de Oração, e aquele outro que é o Fazendeiro de Deus, o Angus Buchan, estão convocando, junto com outros, a igreja sul-africana para se reunir no centro do país, em Bloemfontein, para orarem pela nação por essa situação. E eles estão esperando 1 milhão de pessoas para passarem o dia em oração. E eu tenho certeza que isso vai mudar a história dessa nação. Da mesma forma que irmãos oraram antes mesmo na África do Sul, pelo apartheid. Oraram, não, Deus, não pode continuar desse jeito. E aí a coisa mudou. Da mesma forma que irmãos começaram a orar pela queda do muro de Berlim, indo lá, impondo as mãos e orando e clamando, e aquilo que parecia impossível aconteceu. Que aí o muro abriram, tiraram, porque os irmãos estavam orando. Então, queridos, não há barreiras, Deus deixou claro isso para nós. Nada, não há impossíveis para Deus. Eu tenho essa convicção na minha vida. Eu tenho passado por experiências desse sentido. Me lembro, no começo do nosso ministério, fui convidado para ministrar em Patrocínio, numa igreja de gente simples. Eu morava aqui em Uberlândia, fomos lá, ministramos. E na época eu não tinha nem cartão de crédito, essas coisas. E fomos, abastecemos o carro com gasolina para chegar lá, em uma sobrinha. Falei, bom, de lá os irmãos nos mandam de volta. Eu não tinha livro para vender, para pôr gasolina. Os irmãos nos mandam de volta. E aí, pregamos, dormimos na casa do pastor, uma casa simples, não tinha nem laje, tudo aberto, deu cafezinho para a gente, orou para a gente e disse, pode ir embora. Aí, embora. Mas e a gasolina? Nem a gasolina, pensei comigo, né? Bom, os irmãos são gente simples aqui, não tem recurso. Mas quem me mandou aqui não foi o irmão, foi o Senhor. Então agora é entre eu e o Senhor. Pus a Celeste no carro, na época nós tínhamos o Felipe, pequenininho, e viemos dirigindo para Uberlândia. Metade do caminho não, no caminho acabou a gasolina. Aí encostei, falei, bom, Deus vai fazer alguma coisa. Vai mandar um cara parar aqui, o que aconteceu, companheiro? Não, para aí, eu tenho gasolina aqui. Ou vai falar, não, vamos lá, abastece o carro. Alguma coisa, eu e o Celeste oramos, de forma alguma pensamos, Deus, aqueles irmãos munheca, não deram nem o dinheiro da gasolina, né? Não, de boa, na paz, na alegria. Deus, o Senhor nos trouxe aqui, agora é a tua responsabilidade nos levar, porque o Senhor que mandou a gente vir aqui. Aí oramos, Deus falou no meu coração, liga o carro. Irmãos, quando eu liguei o carro, o tanque de gasolina foi lá no cheio. Nós experimentamos o poder. Então eu oro, eu creio, porque eu tenho experimentado o poder de Deus. Eu sei que se orar para alguém, Deus vai curar, na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer. Deus vai transformar um coração, Deus vai abrir uma porta, alguma coisa vai acontecer. Então, quando nós vivemos essa realidade, a igreja segue conosco. Entendeu? A igreja vai junto. Então, queridos, por exemplo, nós trabalhamos na Dawn e fizemos algumas parcerias. E quando nós começamos a trabalhar na Índia, norte da Índia, Tailândia, Indonésia, toda aquela região ali do sudeste da Ásia, nós vimos que o número de povos não alcançados era imenso.
Gente que nunca ouvia de Jesus. Na Tailândia, falando de Jesus para uma mulher, ela falou assim para mim: quem é Jesus? Mas Jesus, minha senhora, você nunca ouviu falar de Jesus? Que lá de Israel, que foi crucificado? Não, nunca ouvi falar. E aí, então, comecei a falar do Senhor para ela. Graças a Deus eu tinha um vídeo sobre Jesus em inglês, dei para ela, etc. E aí, então, começamos a orar apaixonadamente por povos não alcançados. E aí, fizemos uma parceria com o Projeto Josué. E aí, a Celeste, que é uma bênção, minha esposa, ela falou assim: Mauri, eu me proponho a traduzir todos os perfis dos povos não alcançados do Projeto Josué, que são muitos. E vamos colocar isso em português para a igreja brasileira ter acesso a isso. Irmãos, até o pessoal do Dan, lá do Projeto Josué, falou assim: Mauri, é muito trabalho, tem certeza? Celeste, eu tenho. Ela trabalhou 2 anos traduzindo para o português. Está lá no site do Projeto Josué, você clica lá, tem a bandeirinha do Brasil, você pode cadastrar teu e-mail, e aí você vai receber todo dia por e-mail, no celular, o perfil de um povo não alcançado. Ela orou, fez tudo isso aí. E aí, queridos, estamos vendo o resultado das orações dos irmãos, povos não alcançados, sendo alcançados milagrosamente pelo Senhor. Então, queridos, esse é o nosso desafio, como igreja, como indivíduo, como marido, como pai, de que os nossos filhos vejam em nós. A coisa está ruim, mas quando está ruim em casa, eu vejo que o meu pai ora. Eu vejo que o meu pai e minha mãe dão as mãos e oram. E eu vejo que a coisa acontece. Então, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós somos esse povo que vamos segurar a tocha da oração, a tocha da fé, a tocha da compaixão, a tocha de ensinar pessoas. Pode vir comigo, nós vamos orar e Deus vai fazer. Mas esse povo está aqui. Nós somos esse povo. Nós é que vamos desafiar a igreja a ver essa realidade, queridos. E nós vamos viver isso aí. Tem uma coisa que eu quero mais na minha vida, é experimentar ainda muito mais o Senhor. Eu chego aqui animado e querendo mais de Deus e buscando mais o Senhor. No dia de janeiro, em agosto, eu terminei uma leitura da Bíblia anual, e aí comecei a ler novamente e fui acelerando, porque eu estava com muito desejo da palavra de Deus, e fui acelerando. E aí quando eu vi que chegou o final do ano, eu vi que podia terminar a leitura no dia 28 de janeiro, que é meu aniversário. Eu disse: eu vou terminar, vou me dar de presente uma leitura rápida assim. Terminei em janeiro, já comecei para ler de novo 2 vezes esse ano em português, 1 vez em inglês. Amados, a palavra e a oração é que vão nos motivar, vão nos alimentar para seguirmos adiante. Existe muita coisa boa que pode ajudar, mas a oração e a palavra que vão nos fortalecer. E nós temos que trazer isso para a nossa igreja, para a nossa congregação, e vivemos essa realidade.